Bom, dando continuidade aqui, vamos lá. Pergunta que foi feita. Professor, o livro dos espíritos pode ser seguido como se fosse algo de uma verdade absoluta e seguir cegamente? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. Os livros do Kardec, eles foram feitos a nível de uma experiência, certo? De um estudo, de um levantamento de estudo. Então, é mais ou menos o seguinte, eu vou pegar um grupo de médiums e vamos começar a fazer estudo em cima da espiritualidade. Então, eu quero saber, vou começar a entrevistar, falar assim, por que a vela sua, um exemplo, espírito, por que a vela que você gosta de Ogum tem que ser vermelha? E por que tem outros lugares que põe azul? Por que o Baluaê tem que ser de cor tal? Por que um outro exemplo, por que de Iemanjá tem que ser azul? Por que não sei se vocês estão entendendo. Elas são perguntas e os espíritos vão lhe dando respostas, ok? Tá. O Kardec, pelo que eu pude dar uma lidinha e dar uma interpretada, porque cada um lê da sua forma, interpreta da sua forma, eu vou falar o que eu interpretei, cada um interpreta, imagino que é uma poesia, cada um entenda do que quer entender. É o seguinte, ele não fez entrevista detectando luz, ou seja, o Kardec, ele não tinha poder mediúnico. O Kardec não era médium. Não sei se vocês sabem. O Kardec não era médium. Quem viu o vídeo, saiu no cinema há pouco tempo, mostra as questões do Kardec lá. O Kardec não era médium. Perfeito? Muito bem. Se o Kardec não era médium, qual era o que ele usava para identificar se o espírito era zombeteiro ou não? Ele identificava o nível de inteligência. O Kardec não usava equipamentos para medir a aura, por exemplo. Ele não usava equipamentos ou clarividência para identificar se ele é iluminado, por exemplo. Então, o que eu falo para as pessoas? Os livros do Kardec são ótimos, são incríveis. Porque se ele fez uma coisa para você que você não precisa fazer, e ele fez de uma forma inteligente, ele fez perguntas inteligentes, ele fez perguntas tentando travar e tentando derrubar os espíritos por ali. Ele não fez só com o espírito, ele tentou cruzar 2, 3, 4 espíritos. Tanto é que ele não coloca o nome dos espíritos que foi falando na entrevista. Vocês sabiam? Não. Ele não entrevistou um, ele entrevistou vários, certo? Médiums, com cada médium com seu espírito de acordo. E cada médium que ele entrevistou, ele não colocou no livro dele, esse aqui foi a entrevista com o médium tal, com o espírito tal. Sabe o que o pessoal costuma fazer? Livro psicografado, ele não fez isso. Não fez isso. Olha que coisa interessante, tá? Coisa para pegar e aprender. Porque ele pegou o quê? É interessante para ele era a essência. Ele não estava querendo saber das outras coisas. Ele estava querendo saber de perguntas e respostas, tirar dúvida. Eu quero saber o que aqueles espíritos do lado de lá vão me responder. Se eles têm mesmo, você sabe ou não sabe, para eu tirar algumas dúvidas. Aí eu vou comparar com a realidade do planeta, com a realidade minha, e vou tentar entrar num consenso. Então, uma questão que a gente tem que ver aqui é isso daqui, ó, tá? Inteligência não faz referência com iluminação. Um espírito iluminado, vamos lá, o espírito iluminado, tenta imaginar o seguinte, uma senhorinha que faz a benzedura, vou benzer você, ela não estudou, ela não tem nem quarta série do primário, ela é simplesinha de tudo, uma senhorinha benzedora, mas ela nunca fez um mal nem com uma formiguinha, uma pessoa abençoada, Deus sempre usou ela para benzer as pessoas, curar pessoas e tudo mais. Essa senhorinha não é iluminada? Claro que ela é iluminada. Só que se eu peguei e falar assim para ela, filha, me faz uma fórmula aí, me explica com detalhes, com aqueles termos dos caras que são os doutores das filosofias, ela não vai saber fazer. Só que os doutores da filosofia, cheios de inteligência, têm iluminação ou não?
entendeu? O Kardec não era médium. Então eu pego e falo o seguinte para as pessoas: os livros do Kardec são incríveis ferramentas. Vai poupar você de ficar entrevistando espírito por espírito. Mas isso não impede de que não tenha erros nos livros do Kardec. Isso não impede que tenha um espírito trevoso, um demônio muito alto, de alta patente, que esteja manipulando a cabeça ou as pessoas. Porque isso é possível, sim, Senhor. Ainda mais naquela época. Então, gente, o que eu falo para vocês? Nós temos que tomar muito cuidado. Só que por mais que seja, vamos tentar imaginar, foi o Lúcifer que fez aqui, o próprio chefão dos capeta que fez isso daí. Por mais que tenha sido o próprio que fez, ainda são perguntas e respostas com altíssima inteligência. Tem um livro que eu recomendo para todo mundo ler, ele chama Mais Esperto que o Diabo. É muito bom. E é pergunta e resposta para o diabo. E a pessoa vai apertando o diabo e fala: você não pode me negar a resposta, você tem que me falar a verdade. E ele vai apertando, vai saindo umas respostas. E é muito parecido, porque são perguntas e respostas com o livro dos Espíritos. Então, dica que eu dou para vocês. Dica não é falar assim, dica não é assim, eu estou mandando vocês fazer. Dica é assim, deixo no ar, faz quem quer, ok? Tá bom? Que fique muito claro isso daí. Dica que eu dou para vocês. Leiam todos os livros do Kardec, é incrível, ótimo. Tente cruzar eles com a religião antiga, o catolicismo, o evangélico, tudo isso daí. Depois tenta introduzir ele dentro da Umbanda, tenta colocar Umbanda e fazer as mesmas perguntas ou perguntas parecidas. Pega a sua Bíblia, pega o seu espírito lá na Umbanda e sai perguntando para ele as coisas. Veja as respostas para ver se cruza, se bate, se não bate, como é que não é. Isso é um exercício muito legal de se fazer. É nessas coisas que a gente vai fazendo que é o que eu costumo fazer para vocês. Eu não pego uma coisa e falo assim, essa aqui é a verdade. Eu tenho minha teoria, vou criar minha religião e é assim que nós temos que lutar. Não, eu não faço isso. Então eu pego o mesmo assunto e vou falar de formas diferentes. Então eu vou falar de livros de médium, livro do médiuns. Eu vou falar de 50 formas diferentes, que é para você ter referência. Se você pegar só o livro dos médiuns, só tem aquela pergunta, para aquele espírito que o Kardec fez. Ai, mas ele era muito inteligente. Ai, porque o Kardec era lindo, maravilhoso, de paixão. Nossa, que era um homem que era incrível. Tudo bem, minha querida, mas eu não posso jogar toda a minha fé, toda a minha crença, toda a minha certeza em cima de uma entrevista de um homem que não era médium. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar o livro dos médiuns, pegar e aquele livro, fazer as mesmas perguntas para uns... Vai num centro de Umbanda, vai no outro, vai nos 10 centros de Umbanda, faz a mesma pergunta. Olha, deu diferença. Ele falou assim, o outro falou assim, outro falou assim. Aí você pega e fala assim, nossa, esse cara aqui, esse espírito aqui, ele falou um negócio, um detalhezinho que passou despercebido no livro dos médiuns. Nossa, deixa eu anotar aqui. Você está aprimorando o trabalho que o Kardec fez. Que se Deus abençoar, eu ainda vou dar continuidade nas nossas coisas. Porque nós precisamos dar continuidade nisso. Porque ele só entrevistou espírito católico, ele não falou nenhum de espírito hinduísta, espírito budista, ele não falou nada, tá manco, tá fartando peça nesse quebra-cabeça. E eu também não vou engolir como se fosse um livro da verdade absoluta, como eu também não engulo a Bíblia como um livro da verdade absoluta. Porque teve tradução, teve interpretação. O Espírito, para passar para ele teve que interpretar. Ele teve que passar o que ele entende e não o que é. O Espírito não pegou e falou assim, essa é a verdade, ponto final, ninguém foge disso. Pá! Não! Ele foi respondendo, é possível, não sei o que, com aquele jeito, não, sim, porque todos os homens vivem, morrem, nascem da pirueta, da cabaiota, porque o espírito assim funciona, que tal, entenderam o que acontece?
Então a gente não pode nos travar em um livro só. Nós não podemos pegar um livro e falar: esse é o livro da verdade, eu vou seguir ele de olho fechado. Pum. A probabilidade de você cair dentro do precipício é muito alta. Nós temos que analisar tudo, porque Deus criou tudo. Deus não criou só uma religião, Deus não criou só uma coisinha. Deus criou o todo. Todas as religiões, todos os povos, todas as culturas, e vai de nós juntarmos as peças do quebra-cabeça. Que Deus jamais é verdade absoluta. Que Deus os abençoe. Namastê, meus queridos.